Olá, pessoal! Vamos a mais uma correção de simulado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se você está conhecendo agora este canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui no canal toda semana fazendo a correção de questões de língua portuguesa, obviamente, né? Elaboradas aí por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, ó, já se inscreva no canal, porque eu sei que se você deixar para depois, você vai acabar esquecendo. Então, já clique aí, já se inscreva no canal para que você não perca nenhum conteúdo que é colocado, que é postado, disponibilizado aqui para vocês, tá bom? O simulado dessa semana, ele foi as questões, né, do simulado dessa semana foram elaboradas pela banca OCP e são conteúdos de sintaxe. Sintaxe é o xodó da banca OCP. Você não pode ir para uma prova organizada por essa banca sem dominar a sintaxe da língua portuguesa, porque com certeza aparecerão aí na sua prova várias questões sobre esse conteúdo. Quando nós vamos analisar uma oração sintaticamente, nós precisamos seguir uma ordem. Por quê? Porque senão você vai cair na pegadinha da banca. Qual é a ordem que você tem de seguir? Você vai olhar para a oração, não vai se desesperar. Você vai buscar primeiro o verbo daquela oração, encontrando o verbo. Vou colocar mais para baixo aqui um pouquinho. Você vai encontrar o verbo daquela oração, vai buscar o sujeito. Como que você encontra o sujeito? Você faz perguntas ao verbo, né? Você pergunta quem ou você pergunta o quê? Você faz essas perguntas ao verbo. Nessa sequência. Primeiro a pergunta, depois o verbo. Aí você vai encontrar o quê? O sujeito. Só depois você vai buscar complemento, ok? Então, essa sequência: verbo, sujeito e depois o complemento. Então, olha o que a nossa primeira questão nos trouxe aqui, ó. A sauna é favorável à atividade física. Tende a analisar sintaticamente essa oração. O que que eu vou fazer? Buscar o verbo. Qual é o verbo aqui? É o verbo é. O é, nós já sabemos que ele é um verbo de ligação, né? Então vamos lá. Quem é? Vou buscar agora o sujeito. Quem é favorável à atividade física? A sauna. Então a sauna é o nosso sujeito. A sauna é favorável. Favorável aqui é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito dessa oração. Característica que é atribuída ao sujeito é o nosso predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele tem valor de adjetivo. Então, sintaticamente, nós temos ali um predicativo do sujeito, mas morfologicamente é um adjetivo, tem valor de adjetivo. O que você precisa observar aqui, ó? Que esse verbo ele é um verbo de ligação. Gente, se você vir um verbo de ligação na sua oração, você já sabe que você não tem ali um complemento verbal, você não tem ali objeto. Por quê? O que aparece depois de verbo de ligação será sempre o predicativo do sujeito, ok? Então, a sauna é favorável. Mas é favorável a quê? Quem é favorável a alguém ou a alguma coisa. Então, é favorável a quê? É favorável à atividade física. Então, a atividade física está aqui, ó, completando o sentido desta palavra aqui, favorável.
A sauna é favorável, mas favorável a quê? À atividade física. Observaram que o trecho que aparece destacado está completando o sentido da palavra favorável, completando o sentido de adjetivo. O que completa o sentido de adjetivo é chamado de complemento nominal, ok? Na letra A, fala que é objeto indireto, impossível. Por que impossível? Porque nós temos aqui um verbo de ligação. Verbo de ligação não tem objeto. Verbo de ligação não tem complemento. O que aparece depois do verbo de ligação é o nosso predicativo do sujeito, ok? Então, o nosso gabarito aí é a alternativa B. Agora, o que eu quero que vocês aqui eu quero que vocês se atentem. A preposição. Olha só. Nós temos aqui a preposição, porque esse a está craseado. Então, você tem o a preposição mais o a artigo. Isso daqui, né, gera ali aquele acento grave. O a tem de ser craseado. Nós temos preposição. Presta atenção. A preposição, quando ela aparece ali em trecho da oração, ela está sendo exigida por alguma palavra. A preposição, ela vai ser, deixa eu melhorar aqui. A preposição, ela vai ser sempre exigida por um nome ou ela vai ser exigida por um verbo. Preposição não aparece do nada na oração. Ou ela é pedida, exigida por um nome, ou é por um verbo. Quando essa preposição ela estiver sendo exigida por um nome, então nós temos ali, no trecho, no trecho no qual ela aparece, nós teremos um complemento nominal. Agora, quando aquela preposição estiver sendo exigida por um verbo, nós teremos ali um objeto indireto, porque vai estar sendo iniciado por preposição. Saber disso te ajuda bastante, te auxilia muito na hora da resolução da questão. Por quê? Se você tem uma preposição ali, você já sabe, ou ela está sendo pedida pelo nome, então eu vou ter complemento nominal, ou ela está sendo pedida pelo verbo, e aí eu vou ter objeto indireto. Aí você volta à oração e olha lá. A sauna é favorável. Favorável a quê? A atividade física. Tá. Então, atividade física está completando ali o sentido da palavra favorável. Favorável é verbo? Não é verbo. Então, o que eu tenho ali é um complemento nominal, ok? O que eu quero que vocês saibam aí já a respeito de complemento nominal? Vou só observar aqui como está aparecendo. Ok, vou descer um pouquinho, tá? O que eu quero que vocês saibam a respeito de complemento nominal? Vou colocar aqui. O complemento nominal, vou fazer aqui do lado. O complemento nominal, ele vai ser um termo preposicionado. Então, ele vai vir sempre ali precedido de preposição e ele vai completar, o complemento nominal, ele vai sempre completar um adjetivo, ele vai completar um adjetivo, ele vai completar um substantivo, e aí um substantivo abstrato, ou ele vai completar um advérbio. Então, complemento nominal vai estar sempre relacionado ali a um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. Ele vai completar o que nós chamamos de elementos da asa. Adjetivo, substantivo ou advérbio. Para ser complemento nominal, tem de estar ali completando um
uma dessas classes gramaticais ali, adjetivo, substantivo ou advérbio. Uma outra característica do complemento nominal, que é muito importante, é que o complemento nominal ele tem um valor paciente, tá? Ele tem um valor paciente. E isso você pode colocar aqui, ó, essa observação. Ele tem valor paciente. Por que é importante saber disso aqui? Porque às vezes o candidato ele confunde o complemento nominal com o adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal ele vai vir perto de um substantivo, concreto ou abstrato. Ele vai vir perto de um substantivo. E o complemento nominal ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato também. Então, o candidato nunca sabe quem é quem ali na jogada, tá? Então, para tirar essa dúvida, você sempre vai considerar o valor ali daquele termo, se é um valor paciente, se ele está recebendo uma ação, ou se tem um valor agente, ele está praticando, ele está agindo, ok? Então, olha só, o complemento nominal, então, completa os elementos da asa, adjetivo, substantivo ou advérbio. Então, olha só aqui, ó, olha o que a nossa questão aqui acima trouxe, ó. A sauna é favorável à atividade física. A atividade física está completando o sentido de favorável, que é adjetivo. Se completou o sentido de adjetivo, você não pensa mais em adjunto adnominal. Não pode ser, porque adjunto adnominal não se refere ao adjetivo, tá? Então você corta ali esse adjunto adnominal, certo? Ó, cortamos aqui objeto indireto porque temos verbo de ligação, não pede complemento. Objeto direto não pode ser porque é verbo de ligação, não pede complemento e tem preposição ali, não poderia ser objeto direto. Adjunto adverbial nos traz ideia de circunstância, de tempo, de lugar, de modo. Então não pode ser também. O que nos restou ali foi o complemento nominal. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente, que o complemento nominal ele vai se referir a esses elementos: adjetivo, substantivo abstrato ou o advérbio. Agora, qual é a confusão do candidato, né? O que eu falei para vocês. Qual é a dúvida gerada ali entre complemento nominal e adjunto adnominal? É quando aparece na oração um substantivo abstrato. Porque, como eu disse, tanto um quanto o outro, eles estão perto ali de um substantivo abstrato, né? Podem aparecer perto. Então, se eu digo assim, gente, ó, a crítica ao professor foi severa. A crítica ao professor foi severa. Agora eu coloco a dois assim, ó. A crítica, as bancas amam isso daqui, ó. A crítica do professor, a crítica do professor foi severa. Esse foi ficou muito feio, né? Melhorou um pouquinho. Foi severa. Então vamos lá. Aí a banca, sagaz que é, ela vem aqui, ó, e destaca esse termo. E aí coloca assim, questão de CESP. O termo, o trecho destacado na oração anterior funciona como adjunto adnominal. Ou ela coloca assim, ó, destaca o termo, diz assim: o termo destacado na oração anterior funciona como complemento nominal. Certo? Errado. E aí o candidato começa a chorar. Por quê? Porque ele já viu que tem um substantivo abstrato aqui, ó. Eu digo a crítica. Se eu coloco o artigo antes da palavra, é um substantivo. E crítica é um substantivo abstrato. Aí entra a pedra no sapato. Por quê? E agora? É adjunto adnominal? Porque o adjunto adnominal ele vem perto de um substantivo abstrato. Ou é um complemento nominal, porque o complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato. Você vai recorrer, nesse caso aqui, ao valor
do termo que está destacado, ao valor do termo que está destacado. Se tiver valor paciente, você vai ter aqui um complemento nominal. Se tiver valor agente, você vai ter um adjunto adnominal. Então, ó, complemento nominal, ele vai ter um valor paciente. Valor paciente. O termo, né, vai ter valor paciente, ó. Complemento nominal, paciente. Se for adjunto adnominal, então vai ter um valor agente. Adjunto adnominal, valor agente. Então, você vai lembrar aqui do azinho e do azinho aqui. A com A, valor agente adjunto adnominal. Agora fica fácil de você resolver esse tipo de questão. Observa aqui. A crítica ao professor foi severa. Você vai olhar para esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui. E vai observar qual é o valor ali. A crítica ao professor. O professor que praticou essa ação foi o professor quem criticou? Ou ele foi criticado? Ele recebeu a ação? Foi uma crítica feita ao professor. Então, ele está sofrendo essa ação. Aqui há um valor paciente. Eu tenho um valor paciente. Se eu tenho valor paciente, isso daqui é um complemento nominal. Valor paciente, complemento nominal. Diferentemente da 2, a crítica do professor. Eu vou observar o termo destacado aqui, ó, do professor. A crítica foi dele, foi o professor quem criticou. A crítica do professor. Ele praticou aquela ação, ele agiu, ele foi agente ali naquela estrutura. Então, nós temos aqui um valor agente. Se eu tenho um valor agente, então eu tenho aqui um adjunto adnominal. Então, na 1, o termo destacado é um complemento nominal. Na 2, o termo destacado é um adjunto adnominal. Ok, pessoal? Então, tudo isso ó, só com uma questão, né? Eu revisei aí com vocês verbo de ligação, revisei com vocês predicativo de sujeito, complemento nominal e adjunto adnominal, ok? E é assim que nós trabalhamos nas nossas turmas de questões. Nós temos agora 2 turmas de questões, né, que estão sendo mais movimentadas agora no momento, que é a turma de questões para agente do IASES e a turma de questões para policial penal do Espírito Santo. Como o edital aí já está na iminência de ser publicado, muito provavelmente vai ser publicado na próxima sexta-feira, dia 1º. Rumores já nos dizem isso, tá? Que o edital vai ser publicado na próxima sexta-feira, dia 1º. E aí, geralmente, a prova é aplicada com 60 dias após a publicação do edital. É pouco tempo para que você estude tudo. Então, nesse momento, você não pode pensar em comprar um curso de língua portuguesa completo, por exemplo. Nós temos, né, o curso Desbancando a Banca, que é um curso completo de língua portuguesa, que atende a quem tem básico do básico, quem não sabe nada de língua portuguesa, quem está na lama, até quem está lá no topo, quem entende muito, né? Que vai ali para poder praticar mais. Consegue aprender? Consegue. Mas com 60 dias vai conseguir assistir a todas as aulas? Não vai. Então, para esses alunos, né, essas pessoas que vão fazer a prova agora, o que que nós indicamos? A nossa turma de questão. E é assim que nós trabalhamos, colocamos a questão lá e vamos fazendo a correção ali dessas questões, ok? Então vamos lá. Na número 2, nós temos o seguinte: estão mais propensas a terem foco desviado.
A oração destacada exerce função de. É questão de análise sintática. O que que você vai fazer? Buscar um verbo. Eu tenho aqui, ó, estão. Quem está? Elas. Elas estão. Elas estão mais propensas. Elas estão mais propensas. Observem aqui que o verbo estão, ele é um verbo de ligação. Ser, estar, continuar, parecer, permanecer, ficar, geralmente eles são verbos de ligação. Então eu tenho aqui, ó, o sujeito elas, que é um sujeito oculto ali. Elas estão é verbo de ligação. Se nós temos verbo de ligação ali, nós já sabemos que complemento nós não temos, porque verbo de ligação não tem complemento, não é isso? Não tem complemento. O que aparece depois do verbo de ligação é um predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, elas estão mais propensas. Mais propensas é o predicativo do sujeito. É uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Isso daqui sintaticamente, né? Predicativo do sujeito. Agora, morfologicamente, a palavra propensas é o quê? Adjetivo. Então, ele tem um valor de adjetivo. Aí nós temos, ó, elas estão mais propensas. Ok, mais propensas ali é o predicativo do sujeito. Agora, quem está propenso a alguma coisa. Elas estão propensas a quê? A terem o foco desviado. Apareceu o termo aqui, ó, preposicionado. O que que eu falei para vocês anteriormente? Que a preposição, ela não vem do nada. Ou ela vem do nome, e aí o que nós temos é um complemento nominal, ou ela vem do verbo, e aí o que nós temos é objeto indireto. Você vai observar aqui, o termo destacado aqui, então, ele está completando sentido de quê? De verbo ou de nome? Elas estão mais propensas a quê? Nós já vimos que propensas ali tem valor de adjetivo, então não é verbo. Se completou o sentido de um nome, de um adjetivo, o que nós temos ali é complemento nominal. Então, a alternativa A é a nossa alternativa correta, ok? Nós vimos que o complemento nominal, ele é o termo preposicionado que vai completar os elementos da asa. Vai completar adjetivo, vai completar substantivo e vai completar advérbio. Neste caso, nós temos ali um termo completando o sentido de adjetivo. Pode ser objeto? Não pode, porque objeto completa o sentido de verbo. Predicativo, não, porque o nosso predicativo aqui é mais propensas, ok? É o nosso, de fato, é o nosso complemento nominal. Alternativa A, alternativa correta. Sujeito não pode ser, porque o nosso sujeito ali é elas, sujeito oculto. Ok, vamos lá para a questão de número 3. Assinale a alternativa incorreta. A banca quer a incorreta quanto à função sintática das expressões destacadas. Então, na letra A banca me diz que a expressão destacada é um sujeito simples, um sujeito que tem um núcleo. Vamos lá. Vou fazer a análise sintática. Busco primeiro o verbo e vou encontrar depois o sujeito. Tem. Vou perguntar aqui, ó. O quê? O que tem usado essas entidades? O governo atual. É o governo atual que tem usado essas entidades para colocar em prática o que não consegue. Então, isso daqui é o nosso sujeito. Dentro desse sujeito, nós só temos um núcleo, ó, é governo.
Patrícia, como você sabe que governo é o núcleo do sujeito? Por que que atual não é o núcleo do sujeito? Porque o núcleo do sujeito, gente, vai ser sempre um substantivo que não está precedido de preposição. Então, o único substantivo que nós temos aqui é governo. Eu posso dizer o governo. Se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Atual é o quê? Ó, o governo atual. Atual é a característica do governo. Atual é um adjetivo. Adjetivo não é núcleo de sujeito. Então, nós só temos um núcleo. Sujeito simples. Essa está certa, nós não podemos marcar porque nós estamos buscando a incorreta. Letra B. A UNE, a juventude hitlerista e os esquadristas têm em comum a força na ausência. Busco o verbo é tem. Faço a pergunta ao verbo. Quem? Quem tem em comum a força na ausência? A UNE, a juventude hitlerista e os esquadristas. São eles que têm em comum a força na ausência. Observa que o verbo está aqui acentuado. Então, está no, combinando com algo que está no plural, porque singular é sem acento. Ele tem e eles têm com acento, ok? Então, quem tem a UNE, um núcleo, a juventude hitlerista, juventude é outro núcleo, e os esquadristas. Esquadristas é o outro núcleo. Então, nós temos um sujeito aqui que tem 3 núcleos, sujeito composto, certo? Não posso marcar. Letra C. Garrafas de bebidas alcoólicas vazias e preservativos usados nas salas e corredores. A banca destacou este trecho aqui. Observe que este trecho nos traz uma ideia de circunstância. Onde? Onde estavam aqueles materiais ali? Onde estavam aquelas garrafas de bebidas vazias e aqueles preservativos? Estavam nas salas e corredores. Me traz uma circunstância de lugar. O que me traz circunstância é adjunto adverbial. Nós temos aqui um adjunto adverbial. Ok, é um adjunto adverbial de tempo. Certinho, eu não posso marcar. Letra D. Depredando salas, destruindo mesas e abandonando garrafas de bebidas alcoólicas vazias. Então, alguém estava, ele, né, estava depredando. Observe que a banca destacou a palavra salas. Estava depredando o quê? Quem está depredando alguma coisa. Depredando o quê? O verbo pediu o complemento. O complemento dele é salas. Depredando salas. Não tem preposição no início. Temos um objeto direto e o verbo é verbo transitivo direto. A banca diz que o termo é um objeto direto, o termo destacado. Ok, perfeito. O nosso gabarito, né, só pode ser aqui a alternativa E, porque até então está tudo correto. Vamos lá. Pela preservação da floresta amazônica. O termo que a banca destacou, ele começou por uma preposição. O que nós sabemos? Preposição não vem do nada. Ou vem do nome, e aí vai ser complemento nominal, ou vem do verbo e vai ser objeto indireto. Você vai observar. O termo destacado, então, está completando o sentido de nome e de verbo. Ó, pela preservação. Preservação de quê? Preservação da floresta. Preservação da floresta amazônica. Então, da floresta amazônica está completando o sentido da palavra preservação. É verbo? Não. Eu posso dizer a preservação. Então, eu tenho aqui um complemento do nome. Isso daqui, então, é um complemento
nominal. A banca disse que é objeto indireto. Então, a nossa alternativa que está incorreta é a alternativa E. Portanto, é o nosso gabarito, ok? Tem de ter maldade na hora de fazer a prova, porque senão você fica batendo cabeça. Se for uma questão pedindo função sintática de um termo que foi iniciado por preposição, você já sabe. Tem duas opções: ou é complemento nominal ou é objeto indireto. É isso. Patrícia, como que eu bati cabeça a vida toda, não entendia isso? É porque quando a gente está explicando lá na escola, a gente complica. A gente complica. Por que que a gente complica? Porque se a gente não complicar, quem complica a nossa vida é o aluno. Então ele tende a achar que aquilo ali é muito difícil de aprender, para que ele preste minimamente atenção à aula e deixe a gente em paz. É só por isso. Mas tudo tem uma dica, tudo para tudo tem um macete, para tudo tem uma lógica, e é isso que nós ensinamos na nossa turma de questões. Você não perder tempo ali na hora da prova, você vai olhar e já vai descartar o lixo que a banca coloca e já vai marcar a alternativa correta. É isso. 4. Assinale a alternativa incorreta. Marque sempre no enunciado o que a banca quer. Ela não quer a certa, ela quer a incorreta. Quanto à função sintática desempenhada pelas expressões em destaque. Letra A. A socialização dessas crianças é muito diferente e tem como objetivo levar. A banca destacou aqui muito diferente e ela disse que isso é um objeto direto. Primeiro, só de você olhar aqui, buscou o verbo. O verbo é o verbo é. O verbo é, ele é um verbo de ligação. Verbo de ligação não pede complemento. O que aparece depois do verbo de ligação é predicativo do sujeito. Então, impossível, não pode ser objeto direto. Eu já sei que não é objeto direto, porque o verbo de ligação não tem complemento. Objeto é aquilo que completa o sentido do verbo. Então, não é. Mas vamos ver o que seria isso. Vou fazer a análise sintática, olha aqui para o verbo, encontrei, é o verbo é. O que é? Vou fazer a pergunta ao verbo antes do verbo e vou encontrar o sujeito. Que é muito diferente? A socialização dessas crianças. A socialização dessas crianças é o nosso sujeito, que por sinal é um sujeito simples, tá bom? É um sujeito simples. Nós só temos aqui um núcleo, que é socialização. A socialização é o nosso substantivo, não está preposicionado, é o nosso núcleo. Patrícia, mas crianças também é substantivo. Eu posso dizer as crianças. Sim, só que antes desse substantivo eu tenho preposição aqui. O dessas é preposição de mais essas. Vai formar dessas. Núcleo do substantivo não pode ser precedido de preposição, tá bom? Então, a socialização dessas crianças é o nosso sujeito. É verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, o que é que nós temos? Predicativo do sujeito. Então, esse termo aqui que a banca destacou é o predicativo do sujeito, não é o objeto direto. Estamos buscando a incorreta, né? Então, a nossa alternativa correta, o nosso gabarito, né, já é a alternativa A, porque está errado. Não é objeto direto, é predicativo do sujeito. Mas vamos ver as outras. As mais ricas têm em casa um ambiente que favorece seu desenvolvimento. Tem. Quem tem? As mais ricas. Meu sujeito. As mais ricas têm. Quem tem, tem alguma coisa. Tem o quê? Um ambiente, objeto direto, verbo transitivo direto, que favorece. Aqui eu tenho outro verbo. O que favorece, favorece alguém ou alguma coisa. Então, favorece o quê? Esse verbo pede complemento. Seu desenvolvimento. Aqui eu tenho um objeto que não começou por preposição. Então, é objeto direto, o verbo é verbo transitivo direto. A banca diz que aquele trecho é objeto direto. Ok.
Perfeito. Então, não poderia marcar essa porque eu estou buscando a incorreta. Letra C. Há coisas que fazemos instintivamente com nossas crianças. A banca marcou aqui instintivamente e disse que é um adjunto adverbial de modo. Olha só, você viu que a palavra terminou em mente. Toda palavra que termina em mente é advérbio. Toda palavra que termina em mente é advérbio. Pacificamente, rapidamente, lentamente, gentilmente, ordinariamente, instintivamente, terminou em mente é advérbio, morfologicamente falando. E o advérbio, sintaticamente, ele é o nosso adjunto adverbial. E aqui está dando ideia de modo. Há coisas que fazemos. Nós fazemos como? Nós fazemos de que maneira? Nós fazemos de qual modo? Instintivamente. Então, é um adjunto adverbial de modo, está certo, eu não posso marcar. Letra D. Elas precisam acreditar que a inteligência pode ser construída. Temos a nossa locução verbal aqui. Precisam acreditar. Encontrei o verbo, vou buscar o sujeito. Precisam acreditar. Quem precisa acreditar? Elas. Elas é o nosso sujeito. Sujeito simples, só tem um núcleo. Ok, a banca diz que é sujeito simples. Perfeito. Agora a última. Há outras medidas que podem dar bons resultados. Presta atenção. Quando aparecer escrito na sua oração o verbo haver, você vai tentar substituí-lo por existir. É sempre possível? Não. Não é sempre. Mas você vai tentar substituir. Porque se você conseguir substituir o verbo haver por existir, esse verbo ele vai ser um verbo que é chamado de impessoal. Verbo impessoal. E com o verbo impessoal, nós não teremos sujeito na oração. Não teremos. Nós teremos ali uma oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente, que é a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, tentar trocar o verbo haver por existir. Há outras medidas. Eu poderia dizer existem. Existem. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, porque eu quero fazer uma observação com vocês. Eu posso dizer existem outras medidas. Opa, eu pude substituir. Eu pude substituir o verbo haver pelo verbo existir. O que que isso me diz? Que o verbo haver ali é um verbo impessoal. Não tem sujeito naquela oração. Mas o verbo haver, ele vai pedir um complemento. Não tem sujeito ali. Eu não posso dizer assim, ó, o que há? Outras medidas é o sujeito. Não é sujeito, porque o verbo haver ali é impessoal. Mas ele pede um complemento. Há o quê? Há outras medidas. Então, ele é um verbo transitivo, ele pede um complemento. O complemento é objeto, né? A gente chama de objeto. Não começou por preposição. É um objeto direto. O verbo haver ali, ele é um verbo transitivo direto. Olha, tá vendo a classificação que a banca trouxe? Outras medidas é o objeto direto, certo? Então, perfeito. Aquela dali eu não poderia marcar. O nosso gabarito realmente é a alternativa A, ok? Agora, algo que a banca traz e que confunde também o candidato. Quando ela trabalha aqui, ó, com esse verbo haver e o verbo existir. Por quê? Porque o candidato, ele internaliza, ele memoriza que o verbo haver é um verbo impessoal. E aí,
quando ele vem no sentido de existir, né? E aí, quando a banca escreve o verbo existir, o candidato associa a impessoalidade. Ah, o verbo existir é impessoal, não tem sujeito aqui. Não, não cometa esse erro. O verbo haver, quando puder ser substituído por existir, ele é um verbo impessoal, não vai ter sujeito naquela oração. Agora, se aparecer o verbo existir escrito, olha aqui o que é que nós temos. Existem. Existem outras medidas. O que apareceu escrito ali foi o verbo existir. O verbo existir, ele é um verbo pessoal, ele tem sujeito. E aí você vai buscar o sujeito dele. Você vai fazer a pergunta aqui, ó, antes do verbo. O que? O que existem? Outras medidas. Então, neste caso aqui, outras medidas é o sujeito dessa oração. Por quê? O verbo que apareceu escrito foi o verbo existir. Então, tem de ficar atento a isso, tá bom? Vamos para a questão 5, é a penúltima, hein? Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Sou da Paz. A expressão destacada é, então nós temos aqui pelo Instituto da Paz. Olhei a oração, tenho de fazer uma análise sintática, eu vou buscar o verbo. Aqui nós temos a locução verbal, foram divulgados. Observe que nós temos aqui o verbo ser, foram aqui está conjugado, mas vem do verbo ser. Verbo ser, mais um outro verbo que está no particípio. Verbo terminado em ado, verbo terminado em ido. Tem outras terminações? Tem, mas geralmente são essas terminações. Terminado em ado, terminado em ido. Falado, dirigido, cantado, saído. Então, são verbos que estão no particípio. Quando aparece essa estrutura aqui na sua oração, de verbo ser, mais um verbo no particípio, você tem uma estrutura de voz passiva analítica. Isso daqui é voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, você vai ter um sujeito que recebe a ação, um sujeito paciente. Ó, vou encontrar o sujeito. Foram divulgados. Faço a pergunta. O que? O que foi divulgado? Os dados. Os dados foram divulgados. Esse é o nosso sujeito. O sujeito aqui, ele não está praticando uma ação. Os dados, eles não divulgaram alguma coisa, eles foram divulgados. Eu tenho sujeito paciente. Sujeito paciente, verbo ser, mais um verbo no particípio. Eu tenho aqui uma voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, tem um termo ali que pratica a ação. Não é o sujeito, ó. Os dados, eles não praticaram a ação, eles não divulgaram, eles foram divulgados. Mas eles foram divulgados por quem? Quem praticou essa ação? Foram divulgados pelo Instituto Sou da Paz. Então, esse termo que a banca destacou é quem está agindo ali nessa voz passiva, nessa oração que está na voz passiva. Ele é chamado de agente da passiva. Esse termo é o nosso agente da passiva. Ok? Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa E. O agente da passiva, ele sempre vai vir precedido de preposição, tá? Ele vai ser o termo preposicionado e que vai estar agindo, praticando a ação ali na voz passiva, tá bom? Você não pode confundir aqui, ó, com objeto indireto por ter preposição ali. Por quê? Objeto completa sentido de verbo. O verbo aqui ele não precisa de complemento. Os dados foram divulgados. Ok, tem sentido completo. O verbo não me pediu complemento. Agora, dentro dessa estrutura ali de voz passiva, tem um termo que pratica ação.
pelo Instituto da Paz. Então, isso daqui não é objeto indireto, porque não está completando sentido do verbo. Isso aqui é um agente da passiva, ok? Então, o nosso gabarito na 5 é, é a letra I, tá? E outra coisa, quando você tem um agente da passiva, a oração está na voz passiva e você pode transpor para a voz ativa, você pode passar para a voz ativa. Inclusive, a banca trabalha muito com essa transposição de vozes, né? Passar da voz ativa para a voz passiva, ou vice-versa. Então, aqui eu posso passar para a voz ativa. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto da Paz. Eu poderia dizer: o Instituto da Paz divulgou os dados ontem. Eu estaria passando para a voz ativa, tá? Então, quando você tem esse agente da passiva, você consegue fazer essa transposição tranquilamente, tá? Aí vamos para a questão de número 6. Nossa, por que eu desci assim? Tá, vamos lá. Questão de número 6. Vocês já conseguem resolver sozinhos. Pode dar o pause aí, parar o vídeo e resolver, depois você vem só confirmar, tá? Olha só. A linearidade das conexões limita sua capacidade de improvisação e de reflexão. A banca, ela destacou esses termos: de improvisação, de reflexão. Ela destacou um termo que foi iniciado por uma preposição. Preposição não aparece do nada. Ou ela é pedida por um nome, e aí nós teremos o quê? Complemento nominal. Ou ela é pedida por um verbo, e aí nós teremos o objeto indireto, ok? Ou pelo nome ou pelo verbo. Então, eu tenho ou complemento nominal ou objeto indireto. Então, lê a oração. A linearidade das conexões limita sua capacidade. Capacidade de quê? De improvisação e capacidade de reflexão. Então, esses dois termos aqui, eles estão completando o sentido da palavra capacidade. É a capacidade de quê? De improvisação, de reflexão. Completou o sentido dessa palavra. Essa palavra é um nome ou essa palavra é um verbo? É isso que você tem que saber. Capacidade é nome ou é verbo? É nome. Eu posso dizer a capacidade é substantivo. Se completou o sentido do substantivo, só pode ser o nosso complemento nominal. Então, aqui nós temos um complemento nominal. A nossa alternativa correta é a alternativa, cadê? Alternativa D. Os dois termos funcionam ali como complementos nominais. Ok, gente, finalizamos então a correção do nosso simulado dessa semana. Quem ainda não está conosco lá no nosso grupo de estudos, aqui na descrição do vídeo tem o link, é só você clicar, você vai ser direcionado para esse grupo. Esses simulados, eles são disponibilizados lá no grupo com antecedência. Então, as pessoas que já estão conosco, elas recebem esse material, fazem, né, resolvem as questões e depois vêm fazer a correção, assistir a correção das questões, tá bom? Então, se você está se preparando para concurso público, se eu estivesse no seu lugar, eu não perderia tempo, já iria clicar aqui agora e entrar para esse grupo, tá bom? Outro pedido que eu quero fazer para você, ó, quem ainda não me segue lá no Instagram, me siga, tá bom? Patrícia Santos, no Facebook, Patrícia Santos, sempre coloco lá dicas para vocês, dicas importantes, tá? E é isso, temos, como eu falei, o nosso curso Desbancando a Banca.
O link também está aqui na descrição do vídeo. Se você está se preparando para um concurso, esse curso é para você. Mas eu não tenho base nenhuma em língua portuguesa. Você vai aprender. Agora, se a prova, né, que você vai fazer, está muito próxima, como é o caso, né, que eu citei, IASES, Polícia Penal, você vai adquirir o curso, você vai poder acessar essas aulas, tá? E vai ser direcionado para a nossa turma de questões, porque agora não é o momento de você parar para assistir a todas as aulas de língua portuguesa. Você precisa estudar com estratégia, focar naquilo que de fato vai ser cobrado na sua prova. Então, nós estamos com essa promoção. Você vai comprar o curso, vai poder assistir com calma todas as aulas, mas você também vai ser direcionado para o nosso grupo, para a nossa turma de questões, tá bom? E lá nessa turma nós fazemos isso aqui, ó. Nós resolvemos questões junto com vocês. Questões da sua banca, no caso do IADES da Polícia Penal, questões da banca maravilhosa IDCAP, tá? Então foi um prazer estar com vocês aqui novamente e até a próxima semana.